Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me agora e da vontade divina minha alma. Dá-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Então, vou, primeira parte, né? Primeira partilha do estudo 58, o vídeo 3. E Jesus está falando sobre a festa da cruz no céu. Uma visão incrível, né? Que a Luísa teve sobre o que é a cruz de verdade. Como ela é tão festejada no céu, né? Como que é incrível, né? Porque aquilo que é visto com tanta feiura na terra, no céu é digno, digníssimo, aclamado, é considerado, né? Tem até festa da cruz no céu, né? De tão importante que é a cruz. Então, olha para você ver como que é diferente a ótica humana para a ótica divina, né? Como que a gente está tão enganado e precisamos acordar. Que é aquilo que a gente vê como repulsa é vitória. Então, olha para você ver o que é ganhar mesmo. O que é, o que o mundo promete aí de felicidade não é a verdadeira alegria, não é. É tudo mentira, é tudo mentira. Nós estamos em um mundo em que
o sacrifício, o morrer para si, o não pensar em si mesmo, o fazer penitência, viver a castidade. Isso é destruir a pessoa. Eles falam que isso é uma tortura, né? Falar para um jovem assim, viva a castidade, espere em Deus, tenha um namoro santo, se controla, não faça isso, não faça aquilo. Isso é visto como uma represália, é visto como um controle sobre ele, é visto como algo que vai judiar dele, né? E o mundo quer dizer o contrário, né? Viva a libertinagem. E fazem de tudo para isso. É o que a gente está vendo hoje no mundo, né? A gente vive uma batalha espiritual muito grande. E as trevas, né, desse mundo, por meio de seus artistas que representam entidades espirituais, querem fazer pactos, né, e colocar os jovens ali, né? Eles compactuam com as trevas, né, e levam isso para os jovens principalmente, que são atraídos muito pela música, né, muito atraídos pela música, pelos shows. Aí vem esses cantores e fazem pactos com o mal ali e oferecendo os jovens, né, querendo que os jovens vivam aquilo, a libertinagem, o culto do corpo, ou fica com qualquer um, deita na cama de quem você quiser e não sem compromisso, sem filho, sem relacionamento, sem nada. São contra a família, são contra tudo, né? E vai dando, hoje assim, vai dando soluções para o homem não sofrer. É o quê? Filhos causam sofrimento, então não tenha. Toma aqui o remedinho para não ter, né? Há o aborto aqui para você, ó, para tirar esse fardo de você. Então, assim, é tudo tão fácil. É tão fácil se livrar da cruz hoje em dia, né? Se oferece tantos caminhos para se livrar da cruz. Então, nós estamos em uma batalha espiritual e nós precisamos estar claros disso e conscientes disso, né? Do que Deus, onde que Deus quer que nós estejamos, né? Qual é o pensamento certo que nós temos que ter diante desse mundo e dizer não para as trevas desse mundo. E as trevas desse mundo vai dizer: curta a vida, curta a vida, fuja do sofrimento, né? Busque o prazer em todas as áreas da sua vida, busque o prazer, né? Busque tudo, você pode qualquer coisa que você quiser, você é livre, né? Mas é uma libertinagem muito grande. E aí tem artistas que são financiados por essas entidades que representam homossexualismo. Tem artistas que são uma referência, colocados como uma referência, justamente para compactuar ali, né, com o mal e levar isso para os outros. Então, que oferece libertinagem sexual. Então, tem pessoas assim já colocadas como uma referência para serem influenciadoras e levar uma grande multidão consigo, né, por essas vias. E não é a via da cruz, esse é o caminho largo que leva ao abismo, é o caminho do demônio, é o caminho onde tudo é fácil e você não tem que sofrer nada. Então são feitas coisas, remédios, estratégias, tudo para te livrar de qualquer tipo de dor, de qualquer aborrecimento, entendeu? Para que você viva uma vida só feliz, mas não é uma felicidade verdadeira. É uma alegria irresponsável, egoísta, né? E não está pautada no amor a Deus e no amor ao próximo. Está pautada na idolatria do próprio eu e da própria vontade. Então é muito triste essa realidade, né? E então, o que é a bênção? O que é viver na bênção mesmo? Que muitos podem falar que a bênção é isso, mas isso não é a bênção. A bênção não é essa prosperidade que está sendo oferecida em material, que muitos estão buscando. E às vezes pessoas, né, que vêm e oferecem esse tipo de coisa, ainda falam em nome de Deus. E muita gente acha que é isso que Deus quer dar, né? Que Deus quer dar dinheiro, Deus quer dar facilidade, Deus quer dar vantagem nisso e naquilo, né? E não é isso. E o que Ele tem para te dar é cruz. E aí você fala, credo, que horror. Coitado de quem tem isso. Não, é a melhor coisa que você pode receber na sua vida. É o melhor investimento que Deus pode fazer em você. É não te dar o que você quer, mas é te dar o que você precisa, o que a sua alma precisa, o que alimenta o seu espírito. E foi totalmente contrário à linguagem do mundo. É o renuncie a si mesmo, né? Tome a sua cruz e siga-me. Então,
Aí no livro do céu fala tanto da cruz, né? Do valor da cruz. E nesse trecho vai falar sobre essa festa na cruz no céu, onde tinha várias cruzes de vários tamanhos, uma mais encantadora que a outra, né? Pequenas, grandes, médias. E quanto maior, mais eram bonitas, mais eram resplendorosas. Então olha para você ver. O que é exaltado mesmo? O que é digno mesmo? O que tem valor mesmo, né? Então é muito importante a gente conhecer a verdade e mudar a nossa visão, né? Aí aqui no trecho até vai falar, se o Senhor não mandasse as cruzes sobre a terra, seria como aquele pai que não tem amor pelos próprios filhos, que em vez de querer vê-los honrados e ricos, quer vê-los pobres e desonrados. Então não ter cruz é desonra, não ter uma vida parecida com a de Jesus é desonra. E ter uma vida fácil, você pode ter toda a honra humana, todo o título humano, você pode ser chamado na TV, você pode ser considerado uma referência, né? Você pode ser um artista aclamado, aplaudido, cheio de dinheiro, com contrato em tudo qualquer lugar, sendo a sua música pode ser a número 1 que toca na rádio. E isso não quer dizer nada, 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 porque você está ganhando a sua vida aqui, mas não está preocupando com o que você está perdendo, não está preocupando com a eternidade. Então não tem honra. Aí tá a maior honra que Deus pode nos dar e nos permitir. Não nos dá o que a gente quer, mas aquilo que a gente precisa, é nos privar de muitas coisas para o nosso próprio bem. E permitir as cruzes e os sofrimentos para o nosso próprio bem. É uma forma dele nos honrar, dele nos dar também elemento de sacrifício, para que a gente chegue lá no céu parecido com Cristo e não diferente dele. Então é muito sério, né? Então no começo foi falado sobre essa questão, né, de como que a cruz é tão tratada com repugnância, né? Que a cruz hoje, né, as pessoas correm dessa linguagem, correm de falar disso, correm de qualquer situação que causa algum sofrimento. E que isso é tão sério, essa linguagem assim. Hoje nós temos uma linguagem tão progressista no mundo, tão politicamente correto. Então ninguém quer a cruz, entendeu? As pessoas querem alívio. Uma coisa que eu estava até falando para minha mãe é que hoje em dia é assim, desde pequenininho, se a criança dá trabalho, os pais não querem ter o trabalho de educar os filhos. A escola não quer ter trabalho de educar. Então, hoje tem um remedinho que o psiquiatra dá, que acalma a criança, que faz ela dormir. Então as pessoas assim acham que a cruz é essa. Ter que dar o remédio, ai que dor, ter que dopar o meu filho, eu tô sofrendo muito. Mas na verdade não, elas estão pensando nelas, elas estão pensando em aliviar para a cabeça delas. O sacrifício é elas conversarem com os filhos, é corrigir os filhos, é tratar situações chatas, é pôr a mão na lama do filho, naquela situação, e conversar, e pôr a mão mesmo na lama e resolver, né? E lidar com aquilo. Então a cruz é essa, a cruz é você pôr a mão na massa, é você lidar. É você realmente resolver as coisas que precisam ser resolvidas, é dizer a verdade, é corrigir, é fazer as coisas necessárias. Isso gera muito mais dor, isso gera muito mais sacrifício, isso gera muito mais perca de energia sua, né? Do que o remédio. E o remédio é um alívio, é um alívio para que você não ponha a mão na massa. É uma forma de privatizar o seu papel. E é o que está acontecendo hoje, está sendo oferecido isso, né? Então, aí eu tô falando isso com a minha mãe, né? Como que tá difícil hoje? Porque ninguém quer educar mais as crianças, nem os filhos, os próprios filhos, os pais não têm paciência. É mais fácil, né? Dar o remédio, controlar dessa forma do que educar, porque educar é envolver com o outro, educar é sair de si. Educar, falar com o outro, envolve você esquecer de você mesmo, envolve você entrar no universo daquela pessoa e corrigi-la, é um desgaste, é difícil, tem que ter as palavras, tem que pensar, tem que ter paciência, tem que repetir, repetir, repetir. E isso tem um desgaste muito grande, mas isso é doação. Então a cruz verdadeira é aquilo que vai levar você a uma doação e não o que vai levar você a uma negligência. O que vai levar você a se poupar não é a cruz verdadeira, né? Na verdade você está se amando, você está se protegendo, se poupando. A cruz é se envolver, a cruz é não se poupar, a cruz é dar a vida, né?
pelo irmão. Não tem amor maior aquele que dá vida pelo irmão. Então, aí essa cultura tá tão forte no mundo em que você tem que passar a mão na cabeça, em que você não pode falar nada, em que tudo é um mimimi danado, uma geração cheia de mimimi já, desde pequeno, porque está sendo educada dessa forma também. E assim, as pessoas, cada um centradas em si mesmas, ninguém se importa com ninguém, né? Cada um com seu cada um. E assim vai vir no mundo dessa forma, essa mentalidade em que ninguém quer se aborrecer com o outro, também não quer ser um aborrecimento para ninguém. E aí isso vai entrando em tudo, inclusive na igreja, né? Na relação na igreja, que aí, entre as pessoas também existe um politicamente correto, existe uma fraternidade que não é uma fraternidade como viveram os cristãos de antigamente, né? Lá no começo, os apóstolos, os cristãos tudo tinham em comum, partilhavam tudo. E não tinha escondimento, porque o São Paulo mesmo, quando ele escrevia cartas para as comunidades, ele falava: exorto você e fulano de tal, que viveis em paz aí, ó, com o Senhor. Exorto vocês também aí. Então ele já falava assim abertamente para todo mundo. O problema da comunidade era colocado às claras. Hoje em dia tudo é escondido. Hoje em dia ninguém pode tocar em certos assuntos. Hoje em dia é um estar juntos, né? Mas não traga a sua vida para cá, para a paróquia. Não traga os seus problemas no casamento para a paróquia. Não traga os seus filhos, né? Não traga os conflitos que você viva, né? Viva, vai para o seu quarto e ora lá e resolve com Deus. Mas não traga para cá, porque vai criar um clima complicado, vai deixar as pessoas estressadas. E aqui nós temos que sorrir, né? Vai atrapalhar a acolhida, né? Nós temos que estar aqui sorrindo, né? O problema é seu e o sorriso é pro irmão, né? Então nós temos que estar aqui sempre bem, sempre belos, sempre sorridentes. E às vezes um tem treta com o outro, um tem problema com o outro, um precisa resolver uma coisa com o outro e ninguém fala nada. Não tem esse momento. Se tiver discussão, é problema. Tem que se enfrentar, tem que evitar esses conflitos, de discussões, de confusões, né? Acha que Deus assim nem tá nisso, que assim, que Deus não acha errado as pessoas discutirem a relação, né? Acha que é errado as pessoas tem uma palavra que eu esqueci agora, lavar roupa suja. A igreja não é lugar de lavar roupa suja. Então, se você numa reunião for uma pessoa muito cri-cri que fala as coisas, você é tirado, né? As pessoas pedem de você, dá licença. As pessoas ficam, né? Você se torna aquela pessoa desagradável, porque às vezes você leva os problemas, leva situações que as pessoas falam: olha, isso aí não é o assunto que está sendo discutido aqui. Isso aí vai confessar, vai no psicólogo, resolve com o padre, tem a pastoral lá para você falar com eles. Procura o sacerdote, vai conversar com o sacerdote, mas aqui a gente não pode ficar tratando essas coisas. Então é tudo assim, sabe? Não tem familiaridade um com o outro, não tem. Que hoje não pode falar nada, e ninguém quer ser cruz pro outro. Aquele que é considerado cruz é isolado, aquele que é considerado que dá trabalho é deixado de lado, aquela pessoa que é considerada alguém que provoca, que dá mais trabalho, né? Então, assim, é tudo assim, sabe? É complicado, já passei por muita coisa assim, né? Situações assim que era importante de se discutir, que não tinha pecado nenhum no que nós estávamos fazendo, mas as pessoas não gostam, né? Ou no grupo de oração mesmo, né? A gente uma vez estava tendo uma discussão no grupo sobre política, né? Mas era o tempo. E pessoas assim no grupo que participavam, mas com a mentalidade tão errada, sabe? Tão contaminada. E ali a gente discutindo sobre isso, né? Discutindo sobre o perigo que é o comunismo, isso e aquilo. Aí, beleza. Aí os coordenadores vêm e apaga tudo, a conversa, né? E manda todo mundo calar a boca e fala que não pode tratar essas coisas, né? Para isso traz até problema espiritual. E assim, não tem pecado nenhum nisso, né? Da discussão surge a luz, né? Não tem problema nenhum em você com o irmão tentar chegar a um denominador comum, tentar compreender, conversar. Né? A vida no reino da divina vontade vai ser conversas e conversas, né?
E ainda mais nessa realidade que nós estamos de purificação, tem que sair o humano para fora para ser purificado, para ser iluminado, né? Para ter o outro pôr para fora o que está vivendo, para receber uma luz, né? Para purificar daquela realidade. Mas hoje ninguém pode falar nada, hoje não tem isso. Nas reuniões, as pessoas ficam muito contidas, né? Você não pode ser tão sincero que você é calado. Senão você se torna uma cruz quando você traz uma coisa importante, né? Você se torna uma cruz. Você se torna uma pessoa considerada desagradável naquele meio, né? Igual quando eu fui participar de uma reunião que eu fui, porque é meu esposo que é coordenador e tinha que estar nessa reunião, mas meu esposo tinha uma outra reunião no mesmo horário e não eu fiquei com dó porque não tinha ninguém para ir para ele, e aí Jesus pôs no meu coração para mim ir, para ajudar ele, porque ele não ia conseguir ficar em paz na outra reunião, né? Porque tinha essa também, e o padre fica cobrando, né? Que cada membro das pastorais estejam lá. E não tinha ninguém deu uma resposta para ele quando ele pediu. Aí eu fui. Eu fui para essa reunião, só mesmo ouvi, né? Tudo estava sendo falado lá. E aí estava discutindo a construção da igreja, que nunca sai, né? Mas o projeto está caríssimo. Fizeram uma coisa de louco. A comunidade nunca consegue prosperar no sentido de construção, assim, né? A igreja está bem acabada. É pequena, é quente, não é muito alta, os tetos, então não é muito arejado. Tem problema, sim, de construção. Mas o pior que eu acho não é a igreja em si. A gente até, para mim, tanto faz, tanto fez, né? Mas a questão é prometer para as pessoas, pedir dinheiro delas, e as pessoas ficarem muitos e muitos anos pagando, ajudando. Pessoas idosas, né, que ficam sonhando com aquilo, que não... Então é um erro que está sendo repetido por todos os sacerdotes que passam pela minha paróquia, porque o primeiro que passou pela paróquia, ele fez um super projeto. Pagou um dinheirão da igreja, mas um dinheirão só na maquete, na parte da engenharia, que tem que pagar o engenheiro e tudo. E para ver essa parte da fundação, é muito caro. Para passar pela aprovação, é muito caro esse processo de mexer com os engenheiros. Então ele gastou um dinheirão, mas fez um projeto, a maquete, que deixou todo mundo assim, de boca caída. Só luxo. Prometeu, não aconteceu nada. E as pessoas ajudando. Nada. O padre foi embora e nada. Aí chega esse outro que está aqui agora e faz um outro projeto menos, né, audacioso. Mas ainda assim muito grandioso e que não atende a comunidade, não atende ao recurso que a comunidade tem, né? Não dá para pagar, não dá para pagar. E já gastou um dinheirão com o projeto, com a parte de pagar o engenheiro para fazer o projeto. Gastou um dinheirão, né? E para investir na fundação, que vai ficar caríssima, porque a fundação antiga não dá para permanecer, é muito antiga. E a fundação tem que fazer de acordo com o que vai construir, né? A igreja que vai construir. Fez reunião, mostrou para as pessoas, mostrou para todo mundo, deixou todo mundo empolgado. Aí nessa reunião ele falou: ah, gente, não vai dar. Eu não sou a favor de você começar uma coisa e parar. E aí o pessoal fica tudo abatido, né? Tudo abatido. As pessoas têm o que falar, mas não tem coragem de falar. E aí a senhora que é coordenadora, né, da comunidade, falou: padre, então por que a gente não muda? Por que tem que pensar algo grande? Porque todos os padres que vêm, eles têm mania de grandeza. Eles, quando pensam no projeto, eles não pensam na coisa mais... Eles não calculam primeiro o tanto que tem de dinheiro para ver uma coisa que é mais viável. Porque se você fazer uma estrutura mais simples, você paga uma fundação mais barata também. Tudo fica mais barato. Tudo fica mais barato se pensar numa construção mais simples. Mas como eles pensam grande demais, não dá. É uma coisa que vai lá nas alturas, não dá. E o povo não quer isso. O povo não quer isso. O povo não está querendo coisa grandiosa. E aí essa coordenadora foi muito honesta, então ela foi meio que uma cruz na reunião, vamos dizer assim, porque causa um desconforto, né? Porque ela veio falando, né? Olha,
Vamos pensar menos é mais. Vamos diminuir esse sonho, fazer algo que atende mais a nossa capacidade aqui, né? E o padre acabou com ela. Fez ela parecer boba na frente de todo mundo, né? Ela fez ela parecer boba. E o padre, você acha que com a fundação antiga dá para construir em cima? Você vai garantir alguma coisa? Você garante que não tem perigo? Ela não estava falando disso. Ela não estava falando de reforma, de construir por cima, aumentar, nada disso. Ela estava falando de mudar o projeto. Ela estava tocando o ponto que o padre não gostou. Entendeu? Aí ela foi calada, né? E eu fiquei naquela situação, assim, eu não tenho nem o que falar, porque eu nem faço parte da coordenação aqui. Eu tô meio que caí de paraquedas, né? Vim pelo meu esposo e eu fiquei assistindo tudo aquilo, né? E assim, então as pessoas não querem discutir essas coisas, sabe? Quando um fala uma coisa que é controversa, o que os outros estão falando, é uma confusão danada, né? Então, assim, é calado, é tudo, sabe? Não pode falar. Então a gente vive essa realidade, sabe? E muito, muito na igreja também, por causa dessa questão do politicamente correto, do progressismo, do não sei o quê, do não pode falar. Então, na igreja hoje também não pode falar nada, é só acolher e pronto. E acabou. Às vezes ajuda num problema da pessoa ali, dá uma cesta. Mas se a pessoa traz problema pessoal, vai para o psicólogo, vai para isso, vai para aquilo. Então, ninguém quer lavar roupa suja, né? Ninguém quer pegar nessas coisas. Essas coisas são as verdadeiras cruzes, é o verdadeiro amor pelo próximo. Entendeu? Que às vezes o verdadeiro amor não é só. Eles acham que o verdadeiro amor está todo mundo unido. Mas por dentro, às vezes, está mais desunido que tudo. Por dentro, não está realmente sendo uma experiência de céu, de família. Não está realmente vivendo uma santidade. Por dentro ali, não é um céu ali, aquele lugar. Entendeu? Mas por fora, na foto, todo mundo junto, tá lindo. Então, assim, só que hoje você não pode ser empecilho para ninguém. Você tem que resolver seus problemas, cada um com seu cada um. Né? Você não pode ser cruz para ninguém, você só tem que proporcionar graça para as pessoas, só felicidade, momento de riso, momentos de confraternização, né? E mesmo você tá lá no grupo destruído, com problema com o esposo, com o filho, você tem que estar ali sorrindo, acolhendo e, e pronto. É muito complicado, né? Então, é muito complicado. É um suportar-se, né? Mas é um suportar estranho, porque existe dois suportar. Suportar-vos uns aos outros, mas esse suportar uns aos outros é tipo de um apoio. Um ajuda o outro, mas um apoio verdadeiro, real. Em que um conheça realmente o outro, o que se passa com o outro, né? Em que realmente tem realmente um lugar assim, que um aconselha o outro, né? Que um ajuda o outro, que não se importa em envolver com os assuntos, que não fica pensando é sujeira entrar no assunto do meu irmão, é sujeira falar sobre essas coisas com o meu irmão, né? Na proposta da reunião não é essa, gente. Aí vem alguém e fala uma coisa, essa não é a proposta da reunião, gente. Resolve depois na sua casa lá, mas aqui não é, entendeu? Então as pessoas assim não tem se suportar realmente, né? E o que Jesus ensina para nós na divina vontade? Né? É o contrário. A, a, a gente fala da nossa vida, né? Conta os acontecimentos e um suporta o outro do jeito correto. Não passando a mão na cabeça, não fingindo que não tá vendo nada também. Com a verdade, né? Um dá suporte ao outro, mostrando a verdade, dando conselho, ajudando. Né? Então a gente realmente vive uma família aqui, né? Unidos no grupo, na live, né? Em que um compartilha uma situação que está vivendo e a gente não fica dando apoio humano. A gente dá o apoio divino, né? O suportar divinamente, né? Porque aí um fala, o outro tem a palavra de ciência para o irmão, que ajuda o irmão naquela realidade a ver com os olhos de Deus, a enxergar com os olhos de Deus. Então não tem sujeira, não tem podridão. Eu tô fazendo fofoca. Eu tô fofocando da minha vida, da minha família, do meu marido, nada a ver, né? Então, assim, não tem maldade, né?
ter realmente caridade. É a caridade que Deus deseja, né? Só que na igreja não é assim, não. Você só tem que doar o seu serviço aqui, limpa, vai limpar. Se é para ler, vai ler. Se é para acolher, vai acolher. E o resto, ninguém conhece ninguém. Ninguém conhece ninguém. Às vezes aquele irmão que está do seu lado está acabado. Tá precisando de uma luz. Mas, sorria, irmão. Não fica com cara feio na porta, não. Tem que acolher o sorriso é pro irmão. Entendeu? Então é desse jeito. Então é uma realidade complicada, porque não é uma realidade permissiva. Deus permite por um propósito, mas como ele pensou, a gente viver em comum não é assim. A gente viver em comum não é desse jeito, não é com essa indiferença culposa e não é essa indiferença que ele pensou. Quando ele pensou na gente unido, é um ajudando o outro mesmo. É pessoas vivendo na integridade, na verdade, na sinceridade, na transparência, que é o reino da divina vontade, né? Então, infelizmente, a gente não é família, ninguém sabe de ninguém, e se souber, as pessoas veem como uma intromissão. E não é, gente, não é. Mas a maioria não quer resolver nada. É complicado. Não quer resolver com o irmão as coisas. Então, as pessoas não podem levar os seus problemas, né? Tudo é escondido, né? É muito complicado. Às vezes a pessoa tá na reunião, que tá falando uma coisa, mas às vezes é é um lugar que para ela seria bom abrir, desabafar, porque ela tá com os irmãos. Então ela pensa, eu tô com pessoas da igreja que têm a mesma fé, irmãos na fé, seria bom falar com eles, mas elas têm que ficar engolindo, porque elas não têm liberdade para falar, né? Então é muito complicado. Então assim, aí fica aquela realidade, na igreja é uma coisa, né? Em casa é outra, né? Então é muito complicado mesmo. Então é muito triste essa falta de caridade, né, que existe. Então o lugar que é para ser da misericórdia não é da misericórdia. O lugar também que é para ser da correção não é da correção. De repente aquele irmão falando, ele precisa de uma correção mesmo. Ele precisa de uma palavra de correção, entendeu? E isso não é errado. Não é errado. Mas as pessoas acham que é errado interferir no casamento da outra pessoa e dar conselho matrimonial. É errado dar conselho sobre a educação dos filhos para o outro. É errado, é sujo, é se meter. E na verdade não. Na verdade, como Deus pensou, é um conhecendo o outro mesmo. Né? Não é esse escondimento todo. É uma coisa na verdade, na sinceridade, né? Como Deus pensou. Então é muito complicado, né? Por outro lado, Deus permite isso porque é, hoje, né, no mundo que a gente está, né, cheio disso, daquilo, problema disso, problema daquilo, tudo é preconceito, tudo é problema. As pessoas que falam ficam muito expostas. E também Deus não quer que a gente imponha. Então não é uma coisa violenta, não é uma coisa imposta. E hoje, como tem muita gente querendo impor as coisas pro outro, tem muitas coisas, então Deus permite tudo isso. Para que as pessoas fiquem meio com o pé atrás, né? E evita discutir sobre certas coisas, né? Ainda mais se o outro pensa diferente de você, cada um fica na sua. Tem uma permissão de Deus para um propósito também, porque assim também ninguém fique vigiando ninguém, perseguindo ninguém. Então, como o ser humano está muito difícil, né? Então ele permite essa realidade também, para que cada um seja livre e não tenha assim a sua privacidade invadida, né? Não, não se sinta vigiado por ninguém, né? Não sinta que alguém está lá nas redes sociais dela avaliando tudo que ela está fazendo. Então, ele dá isso para nos dar a liberdade hoje, está vendo a divina vontade de estar em paz aqui. Meu pároco não está me vigiando para saber o que eu estou fazendo, né? Não tem ninguém na igreja interessado na minha vida. Então, com isso também eu fico livre para estudar a divina vontade. Assim, não tem ninguém me vigiando ou em cima do que eu falo, interessado em ver o que eu estou falando nos vídeos, interessado em ficar em cima de cada palavra que eu falo, para depois, sei lá, ir lá e contar para o padre. Não tem essa vigilância, não tem. Do mesmo modo que existe essa frieza, mas ao mesmo tempo Deus tira um bem de tudo isso, né? Porque a gente fica escondido.
E assim a gente fica escondido na nossa. A gente vive lá na paróquia, faz o nosso papel, vem para casa, vai fazer vídeo. Fica em paz na nossa vida aqui. Então não tem ninguém se metendo, né? Dizendo, para com isso tá errado, não faça isso. É isso, não sei o que, você é isso, você é uma fanática, você é aquilo, né? Te perseguindo, né? Então você fica assim numa liberdade muito grande para viver com Deus, naquilo que Ele te chamou para viver, né? Então, Deus tira o bem de tudo isso, entendeu? Deus tira o bem de tudo isso. Mas é complicado, a gente tem que olhar as duas realidades, entendeu? É complicado, né? Então, essa falta de caridade é muito complicada, né? E às vezes o lugar que hoje em dia não pode corrigir ninguém, né? Então as pessoas ficam com o pé atrás, que ninguém pode corrigir ninguém. É o mundo que nós estamos, né? E dentro da igreja também vê essa consequência, né? De como as pessoas têm que ser no trabalho, têm que ser nos lugares. Aí na igreja também tem que ser dessa forma, né? E só passava na cabeça só misericórdia. Só que às vezes onde é misericórdia também não é, né? Então existem outras realidades também. Existem pessoas também que não são tratadas com essa misericórdia, né? E como o caso, né, dessa pessoa que foi citada na escola, que foi até o sacerdote, né, falar dos problemas dela. E o sacerdote, em vez de ser, né, Jesus, ele tinha que ser Jesus para ela. Ele não foi Jesus para ela, ele foi totalmente autoritário, né? Ele xingou ela, de tudo, xingou ela, né? Chamou a atenção dela. Falou que ela tá errada nisso, naquilo, naquilo. A pessoa já estava numa situação tal, esperando que ia ter uma palavra de ajuda, né? De acolhida, e não teve essa acolhida, né? Não teve Jesus ali no padre, né? Então, assim, onde a misericórdia também não se exerce. Então, na verdade, é complicado, né? Então, é uma realidade muito difícil. Então, essa cruz que é rejeitada, essa cruz que é tão rejeitada, em que as pessoas, né, ficam evitando uma ser cruz para a outra também, evita situações de cruz, evita situações que, igual eu estava falando no início, que você vai se desgastar, que você vai ter que falar, que você vai ter que sair de si, que você vai ter que se doar. Então, esse fugir da cruz é uma tristeza, porque a cruz é instrumento de Deus, ela é elemento de justiça, entendeu? E sem a cruz não podemos ficar. Ela é elemento de justiça para todos, entendeu? Ela é a realidade lá do estado do purgatório, né? Ela é elemento até no inferno, né? Os sofrimentos do inferno lá, porque ela é tormento do inferno, né? É uma justiça, ela é um tormento lá, porque ela é elemento de justiça no inferno, entre os condenados também, e que até lá existe uma hierarquia, assim, né? No sentido do sofrimento. Aqueles que sofrem mais, aqueles que sofrem menos, de acordo com suas penas. Então, até a cruz ali tem tamanhos diferentes, tem graus diferentes, de acordo com o que cada um viveu. Então, assim, para você ver que sem cruz não se pode ficar, né? Ela faz parte de toda essa realidade de justiça divina. E ela é esse instrumento na mão de Deus. A cruz é um tormento de justiça, mas um tormento que é para o nosso bem, um tormento que nos liberta de toda a paixão, de toda mentira, de toda distração do mundo, de tudo que não é de Deus, e justifica também para Deus: olha, essa pessoa está pagando a sua dívida, essa pessoa está reparando a sua justiça, essa pessoa está emendando a sua vida. Então, ela é o elemento que justifica, ela é a paga. Não basta assim, mas tá bom, basta que ele me salve, mas tem um pagamento, né, para isso. Então a cruz é importante, né? Então, porque a gente tem penas dos nossos pecados, né? Então é muito sério, né? Então, assim, aí então, por isso que a pessoa precisa buscar, né, uma vida de santidade, de reparação. Eu tô aqui falando da santidade humana mesmo, da santidade da graça, né? Mas assim, quando a pessoa busca na vida dela, ela aceita as cruzes, quando ela busca já, assim, ela mesma se dá a cruz, né? Quando ela faz penitências, renuncia a si mesma, faz jejum, né? Então já vive uma vida assim de renunciar a si mesmo, de se penitenciar,
não está de se privar de prazeres, né, de penitenciar a sua carne, de não se dar prazeres para justamente, né, corrigir o seu caráter diante de Deus, faz as indulgências plenárias, né, recebe as indulgências plenárias, está em confissão em dia, busca uma vida na graça. Então ela já está pagando na terra, ela já está pagando, né, a justiça de Deus, né? E aí você vê que, mesmo assim, essa pessoa recebe cruzes e sofrimentos. Mesmo ela sendo uma pessoa já assim boa, que faz uma caridade desinteressada, que ajuda o próximo. Uma pessoa assim que reza muito, né? Tem gente que fala assim, ai meu Deus, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece, né? Porque tem gente que chama a cruz de assombração, né? Tormento, de assombração, né? Então, quando as pessoas veem alguém que é muito devota e sofre, elas ficam, mas por que? Se ela é tão boa, mas ela reza tanto. Por que que ela sofre desse jeito? Então a pessoa não entende, né? Ela vê isso como uma coisa assim coerente. Minha matemática não bate. Se ela faz o bem, ela não tinha que sofrer nada. Tem que sofrer quem faz o mal. Se ela faz o bem, por que que ela está sofrendo? Então a pessoa não entende. Mas, gente, quem é bom? Se não for o próprio Deus, né? Quem é justo? Quem é santo? Né? Então é muito complicado, mas quando essa pessoa vive uma vida verdadeira, íntegra, em que ela já renuncia a si mesma, em que ela já não busca assim tanto conforto nessa terra, mas ela ao contrário se priva de conforto e faz penitências e recebe grandes cruzes e sofrimentos. Essas cruzes e sofrimentos não é sinal de uma incoerência, de uma reprovação. Não são sinais de algo que a pessoa possa olhar e ver ela sofrendo e falando assim, mas não tem lógica isso, tá errado, mandaram a coisa para o endereço errado, pegaram a inocente. Essa inocência é boa, ela é vítima, né? Ela está sendo usada, ela é uma pessoa usada para santificar e dar vida pelo irmão. Então ela é alguém que Deus pegou para usar dela, para santificá-la e para usar o sofrimento dela, porque ela vai sofrer inocente, né? Porque ela não vai sofrer porque está devendo, ela vai sofrer como um acréscimo, né, que foi colocado para que ela possa ser instrumento de conversão para outras pessoas, de ajuda para outras pessoas, né? Então, é uma dor para ser doada, ofertada pelo irmão. Então, essa pessoa é usada para reparar aqueles que não querem cruz. Aqueles que vão olhar para ela e vai falar, cruz credo, ai, Deus me livre para saber o que você está passando. Deus me livre viver isso. Que isso? Rezar, ir para a igreja e ainda está sofrendo assim. Deus me livre. Para aqueles que vão sentir repulsa, né? Que vão ver a situação dela e vai sentir asco, nojo, vai correr e vai querer, não, eu não quero isso não, eu quero ter minha liberdade, eu quero poder comprar, poder vender, poder sair, poder viajar, poder fazer isso, poder fazer aquilo, né? Eu quero a minha liberdade. Então, essa pessoa é usada, por isso que Jesus fala que a terra é um altar, cheio de almas vítimas, né? Pessoas que são usadas para equilíbrio da justiça, por causa daqueles que fogem da cruz, isso causa um desequilíbrio muito grande, uma ofensa a Deus. E aqueles que recebem são instrumentos que equilibram essa justiça pelos que não recebem. Então ela é usada para aplacar a justiça de Deus, né? Essa pessoa se sacrificou para que os outros pudessem viver exatamente o que elas querem viver. Ah, mas eu quero conquistar isso ainda, a minha casa, isso e aquilo, eu quero ter isso, eu quero ter festas, eu quero ter essa e essa coisa, eu não quero ficar doente na cama. Eu quero poder sair, eu quero poder curtir, eu quero poder fazer tantas coisas que eu sonho em fazer, né? Então eu quero ter essa liberdade. Só que para essas pessoas que querem a liberdade, ter a liberdade, há alguém que se sacrifica para que elas tenham, como Jesus se sacrificou para que tivéssemos a vida. Então, são pessoas que são colocadas também, unidas a Jesus, e que se sacrificam, elas se privam desses contentamentos na terra para que outros tenham. Muitos santos viveram assim, né? Se privando para que outros tenham a vida, né? Para que outros pudessem fazer o que eles quisessem. Esses renunciou às alegrias da terra, entende? Renunciou. Aí a pessoa fala, mas para que eu vou renunciar à alegria da terra se foi Deus que deu, né? Deus que deu os frutos para mim comer,
Deus que deu dinheiro, Deus que deu os meios para eu conseguir dinheiro. É Deus que deu isso, é Deus que deu aquilo, é Deus que deu essa terra para me aproveitar. Mas Ele não criou a gente para aproveitar. Criou, mas a gente não está na santidade. Quando Ele falou do crescer e multiplicar, encher a terra, dominar sobre tudo, e que o homem utilizaria de todos esses bens, né? E viveria uma realidade se ele não tivesse pecado. Uma realidade em que não precisava pagar, mas assim, não estava fora da vontade de Deus, e não estava em pecado, então ele não estava em dívida. Ele não estava sendo usurpador da criação, um ladrão, mas ele estava sendo filho. O filho na casa do pai, dono, e ele podia usufruir dos confortos que o pai proporcionou na casa. Mas ele saiu dessa ordem e pecou. Então a gente tem que entender que a gente está numa realidade em que estamos injustos, né? De uma realidade de indignidade, né? E que nós precisamos reparar por isso. Então, não estamos, o ser humano está vivendo a santidade divina. Todas as pessoas estão vivendo a vontade de Deus e fazendo só a vontade de Deus. Não, as pessoas estão pecando, fazendo sua vontade, nisso e naquilo. E o mundo está do jeito que está aí, né? Então, imagina só. Então, precisa ter pessoas que se sacrifiquem por essas pessoas, né? Então, o certo seria todos não pensar em si e querer o sacrifício, querer a cruz. Mas como não tem aqueles que não querem, né? Então, para permitir que eles vivam e dar oportunidade para que eles se santifiquem, tem que ter quem sofra no lugar deles. É uma forma que Deus fez na terra, né? Para equilibrar a justiça de Deus. E há mais alegria em dar do que receber. Então não pensa que esse que se sacrifica é o mais infeliz, porque o trecho aqui da escola deixa muito claro que não. Porque se sacrifica e dá a vida muito mais feliz, né? Porque aquele que vive buscando o conforto da terra, ele está sempre mal, ele está sempre cansado, ele está sempre insatisfeito, ele está sempre com aquela sensação de vazio, que falta alguma coisa, está fadigado, né? Porque você acha que se fosse a verdadeira felicidade de conquistar tudo aqui, você não ia ver os ricos, milionários, cada vez mais sanguinários, mais odiando, e que querem destruir tudo, matar, roubar e destruir. E contra os valores, né? A família e tudo que Deus colocou, porque são infelizes. Eles não têm paz no coração. Então, esse dinheiro, essa felicidade não traz paz. E a cruz, ela é dura, ela tem seus espinhos, mas ela traz uma paz que ninguém pode pagar, que dinheiro nenhum pode pagar. Então, existe um tesouro escondido que só aqueles que abraçam a cruz encontram, porque encontra o próprio Deus. E quem quer viver para o seu próprio conforto, lá no fundo se sente muito culpado, se sente muito pesado, sente que está sendo um peso para alguém, né? Tem sempre o sentimento de que está sendo um peso para alguém. E está mesmo, né? Está sendo pesado, né? Então, assim, a pessoa não, as coisas materiais não podem dar o retorno à felicidade. É a curto prazo, mas por dentro delas, muitas vezes por dentro delas, elas estão nem se aguentando. Pois você vê muita gente rica que se suicida, gente rica que fica em depressão, e pessoas famosas que têm tudo, mas não quiseram cruz, não quiseram ter filhos, não quiseram ter um casamento, não quiseram nada que envolvia cruz, né? Porque envolve doação, envolve sair de si, envolve sacrificar para outro. Então essas que abriram mão de sacrifício e só quiseram ser servidas, hoje estão chorando. O dinheiro delas não pode tampar o vazio que há na alma delas. Então quem realmente é feliz? Quem realmente é feliz, né? Então é totalmente diferente, gente, a felicidade verdadeira, né? Então, a pessoa pode, então a pessoa não é que é pecado, se a pessoa falar assim, então quer dizer que eu sou cristão, eu vou na igreja, eu faço uma leitura na igreja, eu participo de uma acolhida, de uma pastoral, e depois vou pro meu churrasco, vou fazer minhas coisas, vou comprar minhas coisas, vou conquistar minhas coisas. Então vocês estão falando que é errado, eu teria que viver sacrificando tudo isso. Eu não posso viver minhas coisas para minha festa, fazer isso, fazer aquilo, mas eu sou uma boa pessoa, sou um bom cristão.
Mas às vezes ela não ama a Deus. Ela não ama realmente a Deus. Assim, ela é o católico de IBGE, né? Ela faz o básico do básico, mas ela nem conhece as coisas de Deus profundamente. Vê se mostrar para ela livro espiritual, ela corre, ela não tem paciência para ler, não. Um sacrifício para me ler. Ela não quer conhecer profundamente a Deus, as coisas espirituais. Ela se contenta só com o que ela ouve na homilia. A Bíblia tem em casa, mas fica aberta no Salmo 90 para trazer sorte. Fica aberta no Salmo que traz uma sorte para ela, né? É um símbolo somente, né? Mas ela não quer se submeter àquela palavra. Ela é livre. Deus ama demais essas pessoas, porque Deus dá para elas a liberdade. É um amor muito grande de Deus. Permitir que elas conquistem tudo o que elas querem conquistar. É um amor muito grande de Deus que dá liberdade para o homem, né? Que não quer ninguém assim amarrado a ele, obrigado, né? Deus não coloca isso na gente, não coloca coleira em ninguém. Não é assim que ele nos trata, né? Ele nos trata como o pai mesmo trata os seus filhos, e aqueles filhos que querem sair, curtir, que não querem trabalhar com o pai, vão, né? Só que tem aqueles que ficam e se sacrificam para que os outros possam sair e viver a vida, né? Mas tem o que fica ali se sacrificando, né? Esquecendo de si mesmo, para que esses outros tenham essa vida, né? Então, não é que é errado, mas para que hoje você possa dizer assim, ah, mas qual que é o problema de eu fazer isso, de eu fazer aquilo, de eu curtir a minha vida? Qual que é o problema? Deus me deu essa vida, me deu essa terra maravilhosa para me construir, fazer as coisas mesmas, conquistar os meus sonhos, tudo bem. Só que saiba que para você fazer isso, tem pessoas se sacrificando por você. Para você poder respirar, para você andar, se mover, fazer, realizar, viajar de cruzeiro, tirar várias fotos de outros países, né? E colocar no Facebook. Para você ter todos esses prazeres e confortos que a vida pode te oferecer, tem pessoas que estão se privando disso. Tem pessoas se sacrificando, né? Então, é o que hoje, é a forma que Deus equilibra as coisas, né? E hoje é assim. Então, Deus usa de nós também na divina vontade, né? A gente que morre pela nossa vontade humana, que é o sacrifício dos sacrifícios. Enquanto a gente está aqui, a gente poderia estar fazendo muita coisa também, né? A gente poderia estar viajando, né? Então, eu poderia, como outras pessoas, né? Mais jovens ainda sou jovem, né? Posso dizer que sou jovem ainda. Eu poderia estar querendo agora curtir mais a minha juventude, assim, com outras coisas, né? Eu poderia estar fazendo outras coisas, poderia estar tirando foto e postando na internet, fazendo isso, fazendo aquilo, né? E coisas que as jovens gostam, né? Comprar roupa na Shopee, comprar roupa em todo lugar, fazer tanta coisa, né? Mas a gente se priva dessas coisas. Não é que é pecado, que quando Deus quiser, você não pode ir lá e comprar alguma coisa. Na divina vontade, você pode tomar um sorvete, né? Deus te proporciona isso. O marido traz um sorvete, o marido traz um doce, né? É claro, né? Mas não são nossas prioridades, né? A gente fica horas e horas dando nosso cérebro, nossa energia cerebral para ficar falando de Deus, né? E a gente poderia estar fazendo vídeos nossos no TikTok, dançando, né? Fazendo tantas coisas para nós, investindo em um canal para nossa pessoa, para a gente monetizar e ter dinheiro. A gente podia estar fazendo tem muitas possibilidades aí que a gente podia estar fazendo, ficando o dia todo vendo série na TV, fazendo tantas coisas. Mas a gente dedica o nosso tempo que Deus nos dá para vir meditar e fazer vídeo, né? Então é um sacrifício para que outros possam fazer as coisas que elas querem fazer tranquilamente, sem ficar preocupadas, né? Mas existe alguém que se sacrifica no lugar delas, né? Então a nossa vida na Divina Vontade também é doação. A gente poderia estar lendo muita coisa, a gente poderia também, até espiritualmente falando, a gente poderia estar indo em uma igreja tal, na peregrinação tal, tá indo fazer isso e aquilo, né? E a gente sacrifica também as coisas santas, né? Para estarem totalmente dedicados ao sacrifício dos sacrifícios, né? Que dá toda a nossa atenção para esses escritos. E falar desses escritos e divulgar a divina vontade. E a gente abre mão de talvez se dar um conforto espiritual, né? De ficar divulgando outras coisas, vendo outras coisas, lendo outras coisas. E a gente se priva de tudo isso.
priva de buscar o conforto assim para nossa alma, ficar preocupado com a nossa alma, com a nossa pessoa, porque Jesus fala, quem vive na divina vontade tem tudo, não tem que preocupar com nada disso. Então, para se sacrificar, para estar falando da palavra de Deus. E quando a gente podia estar fazendo outras coisas, né? Então, assim, e a gente faz com muito amor, sem desejo de fazer o contrário. Mas é um sacrifício que a gente tem que falar. De dar a nossa cabeça, a nossa atenção para compreender isso e falar de algo que ainda não está sendo aceito. E a gente não ficar preocupados com isso, preso nisso, chateados por causa disso, esperando que as pessoas aceitem para que a gente fale, que seja divulgado na igreja para que a gente fale, entendeu? Então a gente faz esse sacrifício tão grande, né? De dar toda a nossa atenção, né, a tudo isso, deixar a nossa cabeça para isso e poupá-la de outras energias, de gastar energia com outras coisas, para deixar nosso cérebro para isso, né? Para falar dessas, trazer para as pessoas esses conhecimentos. Então a gente está continuamente dando a nossa vida pelo outro aqui, né? Nos meios que Deus nos dá, onde nós podemos falar. Então nós estamos doando a nossa vida, né? E através de nós muitos podem rezar o que querem rezar, fazer o que querem fazer. Eu quero ir na peregrinação em tal lugar, eu quero conhecer Padre tal, eu quero estar na live do Frei Gisso, eu quero estar lá em Jerusalém viajando, né? Eu quero estar lá onde Nossa Senhora está aparecendo. São confortos espirituais, consolos espirituais. E a gente não tem, né? E a gente abre mão de tudo isso. Mas para estar aí no canal que não tem quase ninguém vendo, para estar escondidinho aí e não ter quase ninguém ouvindo, a gente não fica preocupados com isso, né? A gente não fica. Então, para que outras pessoas hoje possam rezar o que querem rezar, viver o que querem viver também na sua santidade, tem que se sacrifica, não fazendo a sua vontade. Para que outras pessoas hoje possam andar, pensar, falar, trabalhar, escolher. Estão escolhendo, mas se elas podem escolher, alguém não está escolhendo, entendeu? Então, é muito interessante, né? O contraste, né? Então, depois eu continuo. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat. Deus abençoe.